desde que começou o frisson dessa pauta que eu vou trazer, eu fiquei pensando, pô, que chegue a quinta-feira lá, porque precisamos ouvir a Lenira Vilela a respeito. É o famigerado, vamos apelidar assim de maneira genérica, caso Felca, né? O Felca que tomou todos os espaços de mídia. Eu não lembro de uma pauta de relevância. Eu não estou falando de bobagem, assim, dessas coisas frívolas de Neymar, de Virgínia, estou falando de uma pauta relevante que tomou mídia hegemônica, mídia progressista, mídia de direita, parlamentares de esquerda, parlamentares de extrema-direita, parlamentares do Centrão, é Hugo Mota, a Gleisi Hoffmann, a Sócias Cavalcante, ele vai estar no Altas Horas agora sábado, era a matéria do Jornal Nacional, do Fantástico, enfim, para tudo que é lado. A relevância disso, aliás, ele conseguiu bater o vídeo do Nicolas, né? E se tornou o vídeo mais visto aí do Brasil e coisa nada e tal. Tem a Judite do Mark Zuckerberg. Sem nenhum tipo de vitamina, sem suco nenhum, né? Sem suco, no algoritmo, né? Ao natural. E, poxa, é um personagem que eu até comentei com o Moisés Mendes ontem. Finalmente temos um influencer que influencia as pessoas para algo, né? Que não é nada trivial. E é um cara que ele já tinha uma trajetória nesse sentido, né? Ele rejeitou 50 milhões de reais de patrocínio em bet. Pô, você rejeitar 50 milhões de reais sem estar com a vida encaminhada, que parece que é o caso dele, assim, né? Ele não tá nessa turma aí nem do Silvio Santos, menos ainda do Saveirinho e outros tantos. Você tem que ter, né, uma espinha ereta e uma mente muito bem ajustada. E depois, quando a gente chega lá naquela comissão, na CPI das bets, a Virgínia tá lá, convocada pela Soraya Tronic por conta de material do Felca, né? Então eu acho que vale a pena trazer, entre outros elementos. Ele falou muito sobre suicídio, sobre outras coisas assim que são muito ainda, né, enfim, tabus na mídia e tal, e ele abordou temas com muita habilidade. Mas o atual caso da adultização, todo esse caráter de pornografia infantil, violência, pedofilia, tráfico dessa meninada toda aí, desses infantes, o peso disso hoje e para onde isso vai nos levar, professor? Então, você sabe que quase ninguém deve imaginar, né? Porque eu sou formada em matemática, mas o meu mestrado é em educação e infância. E infância foi uma das coisas que eu estudei na minha vida um bocado. A gente trabalhava com uma área do conhecimento que é sociologia da infância. E quando eu vi o vídeo do Felca, eu na verdade terminei de ver o vídeo inteiro mesmo hoje de manhã. Mas eu tinha visto já muitos pedaços, inclusive, se me permite, vou fazer uma propaganda. Eu vou fazer o meu programa hoje no Portal Desacato inteirinho sobre esse assunto. Olha aí. Porque no Portal Desacato, às 20 horas, eu vou estar falando especificamente sobre o Felca. O que acontece, Thiago? Primeiro, a relevância, né? Que bom que esse cara... E olha a seriedade dele. O que não é cobrado pelo lugar onde ele está, né? Que as pessoas têm um hábito de usar a internet para falar as coisas da boca para fora. Então, primeiro eu queria agradecer o Felca, porque ele passou um ano trabalhando nesse assunto. Um ano! Então, isso já demonstra uma responsabilidade. Ele sabia com o que ele estava mexendo. E ele foi se aprofundar, e ele passou um ano observando isso para poder conseguir fazer o que ele fez. Outra pessoa que eu preciso citar em relação a isso é uma pessoa que costuma ser muito maltratada por todo mundo, que é Janja Lula da Silva. Exatamente. Porque a Janja, sabe, a pseudo-confusão com o Xi Jinping e blá, 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 era sobre isso. Exatamente sobre isso. Era exatamente sobre isso. Que aí é Margot Macron, né? A esposa do Macron, que fez um vídeo inteiro sobre isso, porque a Janja estava... Qual era a questão da Janja? Brigitte Macron. Brigitte Macron. A questão da Janja para o Xi Jinping era como é que vocês fizeram para evitar? Porque na China não tem essa pataquada, né? Isso não acontece na China. Isso é simplesmente... E aí eu respondo. O que a sociedade ocidental chamou o tempo inteiro de censura era um país que anteviu
o poder que esse troço tinha e não permitiu que ele se instalasse do jeito errado. Então, ele só existiu depois que foi regulamentado. Antes de começar, eles já disseram, não, peraí. Isso aqui é muito sério, isso é muito perigoso, isso aqui é como se fosse desenvolver uma bomba nuclear. Antes de desenvolver, a gente já tem que tomar todo, e de botar à disposição do funcionamento, a gente já tem que ter todo o controle. Porque se deixar por conta do interesse do capital, isso vai desgraçar a estrutura do nosso país. Então, o que o Felca está denunciando é uma coisa gravíssima, que a gente acompanha há muito tempo. Eu acompanhei de um outro ponto de vista que é muito trágico no Brasil. Eu fiz parte do grupo de trabalho do Ministério da Educação, de Prevenção e Equacionamento da Violência contra as Escolas, que ela é toda organizada, e depois a série Adolescência vai demonstrar, né, como é que ela é organizada nas redes sociais, a partir de várias redes, todas elas sem regulamentação, redes que atuam exclusivamente no interesse do lucro do dono. Portanto, se morre criança, não tem problema, se estimula pedofilia, pornografia infantil, não tem problema, desde que o Mark Zuckerberg fique cada vez mais rico. E os colegas dele, o Jeff Bezos, o Elon Musk, o dono do YouTube, sei lá mais quem. Então, isso é muito sério. A adultização não é um fenômeno novo, não é um fenômeno que nasce nas redes sociais. Primeiro se diga que, inclusive para a periferia, o direito à infância nem nunca existiu. Né? É preciso que se diga que o direito à infância é uma coisa... Tem um filme, um documentário da Liliana Sulzbach, acho que é assim que fala, que se chama Invenção da Infância, que é baseada num livro que é a história social da infância de um francês chamado Philippe Arrier, que ele diz que a infância é um conceito recente e a adolescência é mais recente ainda, né? Mas a gente precisa relativizar o Philippe Arrier porque ele é eurocentrista e ele acha que, claro, né, ele olha o mundo a partir da Europa e desse mundo supostamente ocidental. Mas o que a gente tem aqui, de fato, nessa parte ocidental cristã, a gente foi muito ruim em lidar com o nascimento. As crianças eram muito frágeis, morriam. A minha mãe sempre conta, ela trabalhava no Sistema Único de Saúde, né? Ela trabalhava no Ministério da Saúde, que quando ela começou a trabalhar na década de 60, 40% das crianças morriam antes de completar 1 ano. Você tem noção do que é 40% das crianças morrerem antes de completar 1 ano? Então, o direito à infância não existiu e não existe ainda para as meninas que têm que cuidar dos irmãos nas periferias brasileiras, para as crianças que trabalham na agricultura, para as crianças que trabalham na palha do babaçu, para as crianças, enfim, trabalho infantil é uma coisa que sempre existiu no Brasil, a gente conseguiu diminuir significativamente, mas nunca conseguiu acabar. Então, o fenômeno da adultização é muito grave, é um problema no Brasil e continua sendo. O que as redes sociais fazem, e aí o que o Felca denuncia, é fundamental que ele denuncie. O que as redes sociais fazem é acabar não só com a infância em si e estimular a exploração das infâncias do ponto de vista sexual, comercial, atravessar o desenvolvimento. Mas o que eles fazem é destruir, inclusive, o futuro do que você vai ver em relação à sua infância passada. E isso é muito sério, porque você constrói uma autoimagem que é submetida a uma lógica que é terrível. E aí eu vi uma juíza falando o seguinte, é uma juíza do juizado de uma vara de menor infância, né? Ela disse, olha... essa denúncia é importantíssima porque a gente tem uma obrigação, porque vocês não têm noção do que eu já vi. Imagina, né? Só imaginem o que uma juíza da infância viu. E aí ela diz assim, e as pessoas começam a dizer para mim que as famílias vão dar conta de selecionar o que é certo e o que é errado para as crianças. E ela responde, olha, eu sinto muito. Mas se as famílias dessem conta, a minha vara nem existia. Porque 80%, 90% dos problemas
A gente precisa lembrar que 80% dos estupros contra crianças são cometidos em casa, que 70% por pessoas conhecidas, normalmente da família. Então, a família, e aí é importante, e o Felca não enfatiza isso. Ele enfatiza na medida em que ele fala que a mãe estava, né, agindo como gigolô lá da Camilinha e coisas do tipo, mas é preciso deixar explícito que todas as estatísticas comprovam que o primeiro lugar mais perigoso onde a criança vai sofrer violência de todos os tipos, psicológica, física, patrimonial, institucional e de exploração de imagem, primeiro lugar mais perigoso para a criança é a própria casa. E o segundo lugar mais perigoso para qualquer criança é a rede social. Então, eu, por exemplo, que tive noção disso muito cedo, e não é por um bom motivo, eu nunca publiquei. Você não vai ver foto dos meus filhos. É muito raro. E normalmente tem assim, agora que eles têm 20 e tantos anos, eu publiquei uma foto deles bebê. Uma foto. Que aparece um pedacinho do rosto, assim, talvez. Às vezes nada do rosto. Porque, inclusive, isso é perigoso. Porque hoje, com inteligência artificial, é possível você pegar essa imagem hoje e colocar mais ela ainda em qualquer lugar. Quando eles eram crianças ainda, né? Sim, hoje mais ainda. Muito mais, né? Mas eles, é engraçado, porque os meus filhos também pouquíssimo publicam a própria imagem. Quase nunca. Eu não publico a imagem deles, eles não publicam a própria imagem, porque eles têm noção. E eu fico apavorada de ver. Eu tenho a alegria de contar que uma amiga minha, que eu já tinha conversado levemente com ela, mas tinha ficado preocupada de falar, apagou o perfil da filha, que é uma criança que acho que tem uns 9 anos. E é isso, gente, sinto muito. Não é para existir perfil de influencer mirim. Não existe isso. Não existe influencer mirim. Existe criança sem infância, adultizada, sendo explorada, exposta. Não existe influencer mirim. Então, se você acha que isso existe, você está prejudicando o presente e o futuro da sua criança, querendo ou não. Com a melhor ou a pior das intenções, ganhando ou não dinheiro com isso, você está prejudicando a sua criança. E não faça, apague, faça como a minha amiga, apague. Se você fez, e vou te dizer que se você apagar o perfil, ainda assim a imagem da sua criança está circulando pela internet, tá? Não tem como apagar. Mas pare agora, pelo menos, para não continuar cometendo esses, né, esses crimes terríveis, além porque o Estatuto da Criança. Mas isso não começa assim. Se você pegar figuras como a Bruna Marquezine, a Maísa, que era aquela menininha que agora é uma adulta, isso também era adultização, tá, gente? Porque a gente pensa, ai, que malvada a mãe que vendeu a filha para prostituição. E, bom, em geral, essa não é uma mãe malvada, ela é uma mãe desesperada que não tem como dar comida para a filha e que toma a pior decisão da vida dela e provavelmente vai se culpar o resto da vida. Mas a mãe da Bruna Marquezine possivelmente acha que fez a melhor coisa para a filha dela. Agora, pergunta para a Bruna Marquezine como é que ela vê a própria infância.